Bom Bom dia, dia, povo. Glejão. Alguém não falou bom dia aí, gente? A Amanda já sumiu, já. Giza sumiu, já. Todo mundo já sumiu. É tudo cagar, vocês. Bom, Só depois da música eu vou cagar. na verdade, a aula de hoje é a aula base para as aulas de reta. Como o Vinícius falou ontem para mim, tudo que a gente treina bastante, a gente grava e joga para dentro do cérebro e não esquece mais. Tá? Então, importante. Como determinamos a equação de uma reta? Lá no primeiro ano, a gente só fazia sistemas. Aí no segundo ano, a gente aprendeu 2 outros métodos, que é, usando o determinante, na verdade, eu até resolvi alguns exercícios da apostila com determinante, mas eu não faço nunca. Eu nunca uso determinante, eu só uso ioiô michôchô. Então, eu trabalho sempre no ioiô michôchô, porque a gente consegue resolver qualquer exercício, determinante não. Eu só posso usar o determinante se eu conhecer 2 pontos da reta. Ioiô michôchô não. Se eu conhecer o M, que é o coeficiente angular, e conhecer um ponto, eu já consigo fazer ioiô michôchô. Então, ioiô michôchô, gente, é tudo que nós temos de importante na reta. Essa aula é básica. Sabendo dessa aula, a gente sabe todas as aulas. Tá? Porque tudo é uma sequência uma da outra. Então, primeira coisa importante, como achar o coeficiente angular? O coeficiente angular você acha. Se você conhecer o ângulo, o coeficiente angular é tangente de θ, que também pode ser quando a gente tem 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu também posso fazer tangente, que é y2 menos y1, x2 menos x1. Ou seja, nada mais é do que coca. Então, conhecendo o ângulo, ou 2 pontos, é assim que eu acho o coeficiente angular, fazendo a tangente. Também posso fazer, se eu conhecer a equação da reta. E aí eu vou voltar lá no comecinho. Nossa reta pode ser apresentada pela equação geral, quando eu dou a resposta igualando a zero. Pode ser pela equação reduzida, que são as duas mais importantes, claro. Já vou falar dessa segmentária. A equação reduzida é quando eu isolo o y, e aí isolando o y, aparece o coeficiente angular junto com o x e o linear sozinho. Comentários sobre a segmentária. É muito importante, por exemplo, para teste. Quem sabe usar a segmentária. Então, você tem lá um exercício de física. Então, tem lá um exercício de física de S por T. E você quer a função horária do movimento. Um exemplo só. Aí você tem os valores. Se você conhecer os valores que a reta corta o eixo X e o eixo Y, você não precisa de nada para achar a equação da reta. É só montar a segmentária. Isso aqui é muito legal para teste. Tem gente que não dá importância para isso. Então, você faz S sobre 20, que é o ponto que corta aqui o eixo Y. T sobre 10, que é o ponto que corta o eixo T, no caso, igual a 1. Você já montou a equação da reta. Então, é muito legal isso. Tá? Depois é só tirar o mínimo e ajeitar ela. Então, você faz muito rápido. Então, quando a gente fala isso para a pessoa que está esperta, uma dica, ela já incorpora isso. Isso vale para qualquer química, biologia, física, sexo, qualquer coisa. Conheceu
os pontos que a reta corta, o eixo x e y, você sempre vai poder usar a segmentar. Então, deixei para fazer esse comentário, que a segmentar é muito legal. Tá? Você não vai usar ela para dar resposta. Você vai usar ela para montar a equação da reta. Quando você conhecer os pontos que cortam os eixos x e y. Então, nós já aprendemos a apresentar a reta, aprendemos que isolar significa obter o coeficiente angular. Então, só um exemplo de como que a gente isola. Então, vamos imaginar que você conheça a equação geral da reta. E você quer obter o coeficiente angular. Então, se você tem a equação de uma reta e quer obter o coeficiente angular, é só isolar y, sempre desse jeitinho que eu vou fazer aqui agora. Isola y. Só que em vez de você colocar o 4 lá embaixo para todo mundo, faça assim. Passa o 4 para cada um. Que aí você obtém as duas coisas que você pode precisar. Coeficiente angular, coeficiente linear. Então, aqui já saiu o coeficiente angular. Nossa, o que aconteceu aqui que sumiu? Não entendi nada. Porra, apareceu. Então, aqui aparece o coeficiente angular. E aqui seria o linear, que não usa para porra nenhuma, mas... Então, reduziu a reta, aparece o coeficiente angular. Ok? Então, ioiô me xoxô, para determinar a equação da reta, que é o que eu gosto, porque é muito melhor, muito mais rápido. Eu tendo M, tendo um ponto, eu jogo no ioiô e monto a equação da reta. E aí, para fechar, retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, isso é óbvio, porque elas têm o mesmo ângulo. Se elas têm o mesmo ângulo, obviamente que elas têm o mesmo coeficiente angular. Esse negócio de coincidente aqui não serve para porra nenhuma, tá? Retas coincidentes não tem nem sentido prático. Mas, só para comentar, coincidentes é quando o coeficiente linear também é igual. Retas concorrentes, óbvio, o ângulo é diferente, então o M é diferente. Só que dentro das concorrentes, temos as perpendiculares. Existe uma relação entre o M, que vem lá da tangente de A mais B, vem lá da dedução da fórmula do soma de arcos. O M é invertido com sinal trocado. Então, aprenda a fazer isso aqui. Ó. Aprenda a fazer isso aqui. Se o MR de uma reta é 2/5, não precisa nem de fórmula, tá? Uma reta perpendicular a essa, é só inverter e trocar o sinal. Menos 5/2. Então, aprenda a fazer isso de cabeça, sem ficar aí jogando aqui nisso aqui. É só inverter e trocar o sinal. Então, retas paralelas, M igual, retas perpendiculares, inverte e troca o sinal. Sexo, gente. Então, essas aulas são as aulas que vão dar base para vocês fecharem a frente de retas. Ok? Uma observação importante. Quando você tem duas retas, uma reta e uma parábola, duas circunferências ou uma reta e uma circunferência. Sempre que você quiser achar o ponto de intersecção, é só resolver o sistema. Então, faz um sisteminha básico para achar o ponto de intersecção. Isso é uma coisa que aparece direto aqui, na parte de retas. Então, resolveu o sistema, achou o x e o y.
Então, você tem aí os pontos de intersecção, ou o ponto de intersecção, ok? Então, aqui eu usei determinante, tá? Mas eu prefiro usar sempre ioiô michôchô, tá? Mas eu fiz aqui com determinante só para mostrar como é que é. Então, lá, comentários do exercício 1. Então, ele quer a equação da reta, que passa por P e Q. Então, primeiro nós temos que achar o P e o Q. Então, eu pus lá x é igual a 0 na curva. Achei o y. X é igual a 2. Achei o y. Portanto, a reta passa pelos pontos 0 e 1 e 2 e 4. Então, para fazer por determinante, você põe os pontos, igual a gente fez na aula passada, de pontos colineares. Então, toda vez que os pontos são colineares, você tem determinante é igual a 0. Então, eu tenho 2 pontos, ponto 0 e 1, ponto 2 e 4, e eu ponho um terceiro ponto, que é o que vai me dar a equação da reta, que é o ponto x e y. Então, é assim que eu faço por determinante. Os 3 pontos aqui, completa com 1 igual a 0. Então, isso é por determinante. Professor, e se eu quisesse fazer por coeficiente angular? Vamos lá. Se eu quisesse fazer por coeficiente angular, eu ia achar o m. É assim que eu faço. Tá? Eu nunca uso determinante. 4 menos 1, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, ia achar o m, que dá 3 sobre 2. Ia escolher um dos pontos. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer um. E ioiô michôchô. Então, para mim, esse é o melhor jeito para você achar a equação de reta. É o jeito mais rápido, mais prático e engloba qualquer exercício. O determinante já não engloba. Eu passo 2 lá multiplicando. Pronto. 2y menos 2 é igual a 3x. E aí você já achou a equação da reta. Então, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, usando ioiô michôchô. Tá? Eu só fiz por determinante para vocês terem a noção, quem gosta de fazer, trabalhar com determinante. Belezinha? Continuando. Exercício 2, bastante clássico aí, tá? Ele pede área, né? Então, exercício sempre trabalhoso para fazer. Então, a primeira coisa, achar a equação da reta. Então, ele te deu 2 pontos, 0 e 1, 1 e 3. Ou você joga no determinante, ou joga no ioiô. Então, sempre eu vou bater nessa tecla. Então, eu fiz aí por determinante. Vou fazer o ioiô aqui. Parecido com o anterior. Então, você tem aqui 3 menos 1, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, m vai dar 2. Escolhe um ponto, claro, 0 e 1, mais fácil. Y menos 1, 2. Não tenha dúvidas que é mais fácil fazer assim. Pronto, achei a equação da reta. Agora nós vamos para o trapézio. Conheço o x, substitui na reta para achar o y. Aí você pode fazer a área do trapézio. E aí eu vou ter os valores da base maior, da base menor, para fazer a área. Os y vão dar 5 e 6, 5 e 9. Aí você faz base maior,
mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vamos ver o que tem ponto de intersecção. Considere a reta R e os pontos A e B. Olha lá. Esse 3, muito importante, da Unicamp. Fresquinho, 2019, né? Então, ele quer o ponto de intersecção das retas. Então, monta a equação da reta AB, que vai dar x mais y igual a 5. Depois, sisteminha para achar os pontos. Aí você resolve o sisteminha do jeito que você quiser, ou por substituição, ou por adição, e acha os pontos. Nessa outra aula, ele já vai trabalhar com coeficiente angular. Bonitinho. Não sei se ele está trabalhando com retas paralelas. Ponto de intersecção. Acho que foi o quê? Ah, tá. Retas paralelas vem na página 64, 65. Isso. Então, a aula importante é a aula 21. Aula 21. A aula 20 é a aula bunda, que é só para você conhecer o ioiô michôchô. A aula 21 é a aula importante, que já trabalha com retas paralelas e perpendiculares. Tá? Apesar de ter uns exercícios muito ruins aí. Meu Deus. Exercício ruim que dói. Ah, tá. Exercício bom, acho que vai ser a aula 17, a aula 22, 23. Eu vou esquecer a apostila agora. Nós estamos com um pouquinho de tempo. Vou esquecer essa merda aí. O que é exercício importante? Por exemplo, te dou aqui uma equação de reta. Vou falar de coisas importantes. Tem um exercício muito ruinzinho na aula. Aí. Então, eu te dou uma reta. Aí eu quero a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 2 e é paralela à reta dada. Então, esse é o exercício para você entender a teoria. Na aula de amanhã vai aparecer os exercícios bons disso, mas já vamos adiantar. Então, o que eu tenho que ter na cabeça? Aí tem que ter na cabeça o ioiô michôchô. Se eu quero a equação da reta, eu tenho que ter na cabeça que eu preciso de um ponto. Já tenho, professor. E preciso do M. Não tenho ainda, professor. Mas ele fala que as retas são paralelas. Então, quer dizer que o M das duas é igual. Então, esse é o conceito que tem que fixar. Retas paralelas, mesmo M. Retas perpendiculares, inverte e troca o sinal. Então, vamos reduzir a reta. Sempre que eu quero M e conheço a equação de uma reta, eu vou reduzir. Então, isolo o Y. Passa o 3 dividindo, do jeito que eu ensinei. Um pouquinho para cada um. Sem passar um tração. Pronto. Isolando, apareceu o M aqui. Então, quer dizer que se o M dessa reta é menos 2/3, o da reta paralela também vai ser. Tem o M, tem um ponto para tudo, para tudo, para tudo. Ioiô michôchô. Y menos Y0
x, mx menos x0. Um jeito fácil é passar o 3 multiplicando lá. Então, passa 3 multiplicando. Eu vou dar uma dica que é legal. 3y menos 6 menos 2x mais 2. Pronto. Sempre que ele não fala nada, você dá a equação geral como resposta. 2x. Comentário importante. Quando as retas são paralelas, sempre vai acontecer isto aqui. Isto aqui é igual a isso. Ou é tipo dobro, triplo. Pode ser 4 e 6 aqui que dá na mesma. Mas normalmente ele é igual. Então observe isso, que isso é legal. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Você vai ver, Vi, que mesmo você estando com as coisas na cabeça, você vai ver que eu trabalho de um jeito sempre para simplificar as coisas. Então eu tento fazer o aluno enxergar bastante ioiô michôchô. Que eu acho que para mim isso é o top de linha de retas. Tá? Belezinha? Alguma pergunta? Questions? No questions? Ok. Alô? Bora então. Agora vamos imaginar todo mundo mudo. O que eu vou falar? Porra, né? Então vamos imaginar agora que eu tenho aqui uma reta e eu quero a equação de uma reta que passa pelo ponto 1, menos 1 e seja perpendicular à reta dada. Que aí eu fecho o exemplo de paralelo e de perpendicular. E sai um pouco daqueles exercícios ruins que tem lá na aula sobre isso na apostila. Então vamos lá. Para eu determinar a equação da reta que eu quero, amarelinha, eu preciso do ponto, já tem. E preciso do M, não tem. Então, para eu determinar e fazer ioiô e xoxô, falta o M. Reduz a reta. Só tome cuidado para não fazer cagada aqui. Menos y, menos 4x, menos 2. Vou multiplicar por menos 1. Pronto. Podia ter passado y para o segundo membro? Podia. Então, isso quer dizer que o m da reta dada é 4. Sem fazer bagunça, gente. Amanhã nós vamos voltar nisso, tá? Perpendicular, inverte e troca o sinal. Não faz bagunça. Tem gente que faz muita bagunça com a forma. Inverte, troca o sinal. Inverte, troca o sinal. Inverte, troca o sinal. E aí vai em ioiô, ioiô, y menos y0 é igual a m dói o pulso, caralho. X. Escrever com o mouse é foda, dói o pulso. Passo 4 multiplicando. Então fica 4y
mais 4 é igual a menos x mais 1. Passa tudo para o primeiro membro. X mais 4y mais 3 igual a 0. Então, retas paralelas, mesmo M. Retas perpendiculares, inverte, troca o sinal. Beleza? Então, é isso que eu quero da aula de hoje. Aprender a trabalhar com ioiô, michôchô. Determinante, para mim, pode jogar fora. E aprender o que eu faço quando eu tenho retas paralelas e retas perpendiculares. Deixa eu só ver um negócio. Eu acho que amanhã é que vai vir na apostila exercícios aí legais. Mais ou menos. Mais ou menos. Prefiro os que eu estou dando. Prefiro os que eu estou dando. Vamos ver aqui. Não, amanhã tem. Aqui tem exercício de paralela, perpendicular. Boa. Amanhã vai ter. Amanhã volta nisso. Por isso que eu quis dar essa adiantada aí.